esse livro que nós estamos lendo, assim como o capítulo que nós estamos estudando na quinta-feira, do Entre os Dois Mundos, trata exatamente do problema de forças inferiores trabalhando para paralisar o trabalho do bem. Seja no sentido individual ou no sentido coletivo, todos nós ficamos sujeitos a essas ações. Porque tudo aquilo que no mundo de provas e expiações, onde ainda prevalece vários apegos humanos, você de alguma forma e o grupo de alguma forma trabalham para fazer o bem, espalhar o bem, divulgar o bem, será objeto de antagonismos nos dois planos da vida. E nesse caso que a gente está estudando, principalmente no plano espiritual. Então é um grande alerta para todos nós. Vou pedir a Rosana então para ler para a gente, por favor. Com que fim? Perguntei. Essas legiões retardadas se macumunam, além da morte. Se despida da vestimenta grosseira de carne, deve saber mais do que nunca que se empenham em combates inúteis. Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que lhe diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes enquadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre, na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim, através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio além da morte dá para confundir a mente de qualquer. O orientador sorriu maneiroso e considerou. Reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante no espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápido e seríamos defrontados pela morte comum a todos, e regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teríamos menoscabado a sabedoria excelsa, com atitudes de criminosa indiferença? Ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembras-te de algum tempo passado em que estivestes cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil é imperioso crescer e subir, por alcançar o oxigênio de cima, e apesar de algemados ao que fomos, à semelhança da árvore, humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos a ascensão, arcura e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. A argumentação de Rubio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Concordo com as elucidações, exclamei reverente. Mas é quase incrível tanta ignorância, além do corpo que nos reserva ilusão. A sepultura abre-nos a todo um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele senhor absoluto para perpetuar a sua tirania, é a observação que me escapava. Sim, tornou o orientador convincente.
Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo em seu sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. Imprimindo grave em tom à voz agradável e fraternal, acrescentou: notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita. Quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte, na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permaneçam a seu serviço por tempo limitado. A maneira do eletricista que liga as forças da usina para as atividades num charco ou para serviços numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo dificuldades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhes responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas, mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Muito bem. Engraçado que no final de semana foi com esse questionamento. E depois de tanto século, ele ainda continua infringindo a lei divina, causando dores a gente, né? A dúvida do Manuel Filomeno, na verdade, ela... Vejam, Kardec já explicava, né, que o fato de alguém desencarnar não o torna santo, né? O indivíduo leva aquilo que cultivou aqui na Terra.
A bondade, ou o orgulho, ou a vaidade, ou a compaixão, ou a gratidão, todos esses são comportamentos que, obviamente, com a continuidade do tempo, eles se tornam hábitos, né? Hábitos comportamentais, e nós levamos eles conosco. E aí, quando chegamos ao plano espiritual, nós estamos com essa mesma visão, não se modifica. Bom, vejam, surge uma oportunidade interessante de nós compreendermos melhor tudo o que fizemos, não tem a menor dúvida, desde que não estejamos por demais presos a mecanismos mentais que nós observamos muito aqui na Terra. Tem situações que o espírito vai para o plano espiritual, ele não consegue perceber nem que desencarnou, quanto mais entender que tudo que se apresenta como crescimento espiritual, oportunidade de crescimento espiritual para ele. É porque o Manuel Filomeno, quando ele desencarna, ele foi uma pessoa tão correta na vida dele, que quando ele desencarna, ele já vai para uma situação, então a percepção é muito clara, muito óbvia, né? Mas não é o caso de boa parte dos espíritos, né, que desencarnam, às vezes nem sabe que desencarnaram, desencarnam, acham que ainda tem posses, outros acham que ainda tem a esposa ligados a ele, ou a esposa acha que o marido ainda é dela. E, na verdade, esses laços, digamos, pelo menos no sentido material, já se romperam, né? E isso, obviamente, é muito difícil para o espírito lidar com essa situação. Por isso que o que a gente, é que nem eu falo, a pessoa às vezes traz assim, fazer cremação não pode, teria que ser depois de 3 dias. Doar, pô, se for assim, cara, coitados dos indianos e chineses, porque lá são milhões por dia que são cremados. A cremação e você ser enterrado, se o espírito está vendo, não é o mesmo Não é porque depende da evolução do espírito. Sim. Olha, você está vendo lá o corpo sendo crucificado. E o outro vendo o corpo sendo consumido Mas pela se você for um espírito muito atrasado, você vai sentir até a queimação. Não, mas assim, né? mas veja, mas é que eu coloco. Questão da cremação, questão de doação de órgãos. O pessoal fica assim, mas tem que esperar não sei quanto. Gente, olha só, se a gente está preocupado com a cremação, e estão preocupados com a doação, eu acho que é bom a gente mudar rapidamente a nossa forma de viver aqui, porque o problema não está na cremação nem na doação de órgãos. O problema está agora, está no agora. Tem que mudar o comportamento agora, porque na hora que desencarnar, se você estiver bem e trabalhou bem para isso, você não vai nem ter esse tipo de preocupação, entendeu? Quando eu falo que você vai ser retirado do corpo e vai daí. A única coisa certa na nossa vida é a morte. Aí você para com isso, não, é a coisa certa na nossa vida é isso. Fica o corpo, segue o espírito. Vai ser rico, vai ser pobre, vai ser bom, vai ser mal. Vai morrer. Bom, vamos lá. 2.1. O autor espiritual demonstra perplexidade diante da escolha que esses espíritos fazem, uma vez despidos da vestimenta carnal e constatando a realidade da vida após a morte, de se manterem em revolta em um clima psíquico tão enfermiço. Vejam, tudo aqui está sendo preparado para uma excursão a ser feita em região umbralina muito pesada, onde vão lidar com entidades muito, muito inferiores, tá? Por que a escolha de se manter em região de sofrimento e desespero, quando poderiam pedir socorro e serem auxiliados, recomeçando no plano maior a tarefa de correção e busca de oportunidades? Por que permanecer na escuridão e dor, de certa forma voluntária? A gente volta aqui ao exemplo de André Luiz no primeiro livro. Ele fica 8 anos no umbral. A mãe dele o tempo todo indo ali ver ele, orando por ele, tentando ajudá-lo, mas ele não dava sintonia para ela fazer isso. Ele estava muito pego ainda naquela situação, primeiro, materialista, de achar que ele era ainda um médico encarnado que havia sofrido, estava ainda na mesa, digamos assim, de cirurgia, e por alguma razão ele foi parar naquele lugar, ele não sabe por que ele está ali, mas ele não entende que ele desencarnou. Quando ele quebra esse orgulho dele, e ele faz a primeira oração dele, quando ele pede ao Senhor da vida, né, que o ajude, que o ampare, ele cria as condições para que a mãe dele possa intervir. Aí ela
aí vem, né, o Clarence, o ministro do nosso lar, com 2 enfermeiros para resgatá-lo. Então, assim, por que que o espírito fica tantos anos no umbral e não faz uma oração? Porque ele não criou o hábito da oração. Porque ele não criou o hábito de buscar a Deus, de buscar a espiritualidade. A gente, quando bate nessa tecla da oração, gente, nós vamos reagir muito nas adversidades de acordo com os hábitos, com os costumes que nós criamos. É isso que eu ia falar, o umbral só é ruim para quem tem alguma clareza, né, da vida espiritual. Porque se tu é uma pessoa má, se ainda se comprar no mal, o umbral não é ruim para você. Aquele ali é um local, é o que a gente fala de zona de conforto, né? Uma zona de conforto. Você sofre, mas também não entende que há outra situação onde você possa estar, né? 2.2. A explicação de Gúbio é que mesmo que se nos voltarmos para a nossa condição de encarnados, a mesma pergunta de André Luiz se aplicaria, porque conhecendo a brevidade de uma reencarnação e tendo tantos ensinamentos e orientações que nos mostram a necessidade de buscar e desenvolver sentido existencial, de fazermos o bem, a nós mesmos e ao próximo, de trabalharmos pela edificação de nosso espírito, por sua transcendência e crescimento, por que que com tudo isso ainda desperdiçamos nosso tempo e nossas energias e objetivos em buscas e tarefas inúteis e nos comportamentos de maneira tão equivocada, quando a verdade superior nos é ofertada por graça divina, né? Então, assim, a gente vê inúmeras pessoas desperdiçando o seu tempo com ideias erradas, com palavras erradas, com comportamentos errados e não pode dizer que falta. Isabelle, eu estou vendo aí que você está acho que com a apostila da semana passada, não é? Não, pega essa nova, sabe por quê? É porque eu acho que vai ter um finalzinho dela que vai mudar, se eu não estou enganado, tá? Eu acho que eu acrescentei. Acho que vai ter mais. É porque ela tá igualzinha no começo, depois ela muda um pouquinho, tá? Eu estava pensando nisso. Na entrega de cesta básica, nós já fomos dar uns pedacinhos de umbral. E aí você vê a pessoa vivendo, não é só a pobreza, vivendo uma sujeira, onde é incapaz de fazer algo para si mesmo. Limpar, pelo menos. E aí acostuma, né? Não sei se não quer melhorar ou é. Não sei. Alguns processos assim eles são estimulados. Assim, o processo evolutivo é um processo complexo. Veja, nós viemos de uma animalidade. Se o meu cachorro lá, por exemplo, no canil, o Avatar, fizer cocô lá no canil, ele continua dormindo ali perto do cocô. Ele não vai dormir em cima, mas ele vai ficar perto. Ele não está preocupado em fazer a limpeza do canil. Nós fomos animais. Se a gente recua, né? Então, assim, nós trazemos forças poderosas ainda, que vejam, não é que está errado, não. Essas forças tiveram o seu papel naquele momento. As forças animais, instintivas, tiveram seu papel, tiveram a sua importância numa fase evolutiva. À medida que você vai crescendo, a gente vai sempre confrontando, isso acontece em todas as fases evolutivas, tá? Sempre que a gente avança um pouco mais, nós começamos a entrar em conflito, porque a gente tem uma nova visão da realidade, ao mesmo tempo tem um apego, porque é um hábito desenvolvido na realidade anterior. Então a gente está sempre em luta contra o novo que se apresenta e contra o passado que nos acorrenta, vamos dizer assim. E nós temos que ir rompendo essas amarras, né, do passado, porque elas cumpriram já o seu papel. Agora elas não devem mais ser o motivo da nossa busca ou aquilo que nos segura, né? E esse tem sido, eu acho, que um dos grandes problemas da humanidade é que para vencer isso nós temos que ter auxílio. E o auxílio não nos falta. Você pega o Evangelho, cara, o Evangelho é um roteiro de libertação para o espírito, para se libertar desses antigos elementos. A doutrina espírita traz isso, outras religiões trazem isso. Indivíduos que encarnam exemplificam, ensinam, né? São modelos.
Então, nós estamos vendo isso está nos ajudando. Nós trazemos dentro de nós uma. Como é que eu posso dizer? A gente sempre fala dessa semente divina, sempre falando dessa consciência de Deus dentro de nós. Ela nos impulsiona para o crescimento, mas nós temos essas forças também nos puxando um pouco para ainda vivenciar situações nos quais nós estávamos habituados. Vejam, sair de um estado em que nós nos encontramos e seguir para um estado seguinte, ele exige romper uma inércia, né? Sair de um local onde a gente está confortável. Imagina só um nenenzinho, se você fosse perguntar, fosse feita uma estatística, um censo, uma estatística, onde todos os bebezinhos dentro da barriga das suas mamães fosse perguntado aí, você quer sair daqui e ir lá para fora? Aí o médico vai te dar uma. Acho que nem pode mais fazer isso, né? Dar uma palmadinha no bumbum. Vai estar frio, vai estar tudo diferente. Você vai ficar com fome, vai ficar com não sei o quê. O bebezinho, não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Então, assim, é claro que nós íamos querer continuar na barriga da nossa mãe. Então, toda nova. Ou ficar. Ou não encarnar. Ou não encarnar. O não encarnar é a mesma coisa. Querer não encarnar, ficar com medo, é a mesma coisa. A gente quer ficar no local, a gente também não quer desencarnar. Depois que está aqui, acostumou, aí você não quer desencarnar. Quando estava lá, não queria encarnar, porque lá você já estava acostumado. Então, a gente cria hábitos, que é natural esse processo. E toda mudança exige um desafio, um esforço, né? E nós estamos o tempo todo lidando com isso. Você sabe por quê? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, eu tiro muito por mim mesmo, sabe? Ao longo do tempo que a gente vem estudando a doutrina espírita, e vem. Claro, isso vale para todas as religiões, para todas as filosofias espiritualistas. Só estou colocando a doutrina espírita e evangélica, que são o nosso norte principal. À medida, quanto mais você aprende, quanto mais você pratica, mais você observa, mais você entra em conflito. Sabe por que mais você entra em conflito? Porque mais você vê que certos comportamentos seus não estão mais adequados ao que você acredita, aos teus princípios. Então, enquanto nós estivermos nessa fase intermediária entre a animalidade e a angelitude, que é a fase humana, nós vamos sempre vivenciar esses conflitos, que é eu tenho que dar um passo à frente, mas eu tenho ainda um hábito que me segura na retaguarda, mas quanto mais eu aprendo, mais eu vou criando conflitos internos, porque eu preciso vencê-los. Isso exige um esforço, exige uma persistência, né? Uma vontade para nós realizarmos esse processo. 2.3. A questão realmente é que, por ilusões e distrações do caminho, pela busca da felicidade e do prazer sem responsabilidade, de abrirmos mão de nossa destinação superior, que nos é ofertada pela nossa natureza divina, estacionamos em processos psíquicos doentios. Por que são processos psíquicos doentios? Porque eles serviram no passado, mas não servem mais agora. Ou, pelo menos, não servem da forma como serviram no passado. Se eu usava a minha força no sentido físico, né, de força bruta, ela não é mais útil agora. Ela normalmente, quando usada, tem a grande probabilidade de produzir um mal. No passado, não, ela foi necessária, ela me produziu evolução. Então, eu preciso ir modificando isso, readaptando a nova realidade que se coloca. E assim é o sexo, assim é tudo, né? Nós, por exemplo, a questão da estrutura mais machista na formação da estrutura familiar. No passado, ela cumpriu o seu papel, porque a forma como isso o Jordan Peterson coloca de uma forma muito interessante, porque, vejam, a maneira como o homem e a mulher encontraram uma maneira de se juntar, de formar um núcleo, de cuidar dos seus filhos, ela foi uma maneira vitoriosa, porque nos conduziu de 200 mil anos para cá até aqui, passando por inúmeras fases, dificuldades. Agora, é claro, esse processo não precisa ser exatamente dessa forma. Homem e mulher podem dividir muitas dessas responsabilidades, não precisa mais o homem ser o chefe da casa, não existe mais essa necessidade dessa situação. Homem e mulher dividem tarefas
E, obviamente, mas no passado não dava para ser assim. Era um mundo de violência, era um mundo de força. A força física do homem é muito maior do que a força física da mulher. Então, não dava para a mulher enfrentar os mesmos desafios. Então, assim, essa questão que se coloca muda à medida que o tempo vai se modificando, nós vamos readequando. Agora, tem indivíduos que hoje ainda são machistas, são violentos, batem nas esposas, porque tem mais força física, né? Aí é o indivíduo que está praticando uma coisa que no passado, lá milhares de anos atrás, funcionou, mas não é mais desejável que agora seja assim. E sempre que isso acontece, isso vai criar um conflito, vai criar uma transgressão da lei divina, porque você já sabe que é errado. Não dá mais para agora desculpar, digamos assim, essa situação. Na atual, eu noto que a pessoa deveria ser mais esclarecida, né? Os exemplos são muitos, né? É uma coisa impressionante, cada vez mais estamos na linha de tiro, literalmente. Mas isso é uma situação nossa, do nosso planeta, por conta dessa grande variedade de condições evolutivas. Nós temos desde aqueles espíritos muito atrasados aqui na Terra, Eu muito acho que não é atrasados uma mesmo. coisa só. Eu acho que tudo está errado. Mas veja, o que a gente comenta, Valéria. Você tem um comportamento do passado que ainda está presente. Para muitos já superaram esse comportamento, evoluíram, observaram. Outros ainda querem continuar vivenciando esse comportamento. E ele obviamente, vivenciar um comportamento que já não é mais compatível com aquela condição espiritual, vai trazer o conflito, vai trazer a dor, o sofrimento, o karma, né? Não tenha dúvida. Que nem a gente fala, mataram um outro indivíduo. Cara, um leão mata um gnu lá na África. Há um karma para o leão? Claro que não. Ele está no processo de aprendizado dele, mas um ser humano matar o outro já começa a criar um karma. Então, assim, nós vamos tendo situações que nós precisamos readequar. Só que aqui nós estamos falando de coisas extremas. Só que existem sentimentos que são muito mais nobres. Por exemplo, se você pegar os 10 mandamentos, eu vou dizer assim, bom, os 10 mandamentos é uma lei divina. Tá, é uma lei divina. E fala nos 10 mandamentos onde está dizendo que você não deve ser egoísta. Me fala nos 10 mandamentos onde está dizendo que você não deve julgar. Né? Me fala nos 10 mandamentos onde está dizendo que você precisa ser pacífico e brando. É Jesus que traz isso. Portanto, precisou passar 1000 anos, desde os 10 mandamentos, para nós darmos esse novo salto. Aí a gente chega na doutrina espírita, nas outras revelações, a dar um outro salto, mas ainda nós precisamos ainda de pessoas que vão se apegar aos 10 mandamentos e não vão estar muito preocupados nem com orgulho, nem com a vaidade, nem com a falta de compaixão, porque simplesmente, se elas conseguirem cumprir aquilo lá, já está de bom tamanho, digamos assim, pela variedade que nós temos na Terra, e a gente encontra muito disso no mundo Mas que já islâmico, rasgaram infelizmente. até os 10 mandamentos. Porque... Quebraram as pernas. Não. Quebraram as tábuas. Quebraram as tábuas. Bom, vamos lá. A desencarnação não transforma de forma instantânea uma mente que cultivou uma existência materializada e sem sentido de uma hora para outra. Em teoria, um desencarnado deve sempre ter uma visão mais ampla do que um encarnado, a princípio, né? Por não estar mais submetido às limitações do corpo físico. Mas isso só vale para aquele que souber viver sob os princípios da vontade de Deus, ou melhor, aquele que dentro do seu nível evolutivo soube reconhecer o princípio ordenador da lei divina, de sua soberania e seu reino. Sempre, gente, sempre considerando o nível evolutivo de cada um. Não adianta você falar o que é certo e errado se você não considera o nível evolutivo. Você fala assim, isso é certo, isso é errado. Gente, para uma Yanomami lá na Amazônia, lá em Roraima, nosso nível evolutivo está muito ruim. Hã? Nosso nível evolutivo. Não, mas olha só. Você pega uma mulher Yanomami. Quando a tribo tem muitas mulheres, ou está havendo, elas matam as meninas, os nenenzinhos, são sufocados com folha.
Hã? Na China também um pianista Então, dos anos assim, 80 aí não você vai, pode mas dirigir. você pode culpá-las por isso? Não, é dentro da estrutura evolutiva deles ali e dentro do que eles aprenderam dentro da sua sociedade. Está atrasado? Está atrasado em relação à sociedade nossa, mas em relação a eles, eles estão ainda seguindo. Eles não fazem por mal aquilo. Então a gente tem que entender que Mas por aí você vê, por na aí você China, nos vê. anos 80, eles largavam as meninas Também recém-nascidas na acontecia, rua. também acontecia. É. Na China era largada, porque você só podia ter. O governo falou que você só podia filho. ter né? É um filho só. Um filho. E aí, quando nasceu uma menina, elas não deixavam na rua. O bebezinho recém-nascido na rua como morrer. Só ficava, levava para casa se fosse menino. Então, deu. Continuando aqui, teimar em lutar contra a nossa natureza que nos convida à luz, porque nós temos também, assim, a gente tem uma natureza puxando a gente para a retaguarda, que é o nosso hábito, o nosso instinto, mas nós temos uma natureza que nos puxa para a luz. Então, assim, teimar e lutar contra a nossa natureza que nos convida à luz é transgredir proposital ou irrefletidamente as leis soberanas, e isso, leis soberanas de Deus, né? Isso é o maior gerador de conflitos, culpa, revolta e alienação. Um espírito que desencarna nessas situações não tem qualquer aumento de percepção ou lucidez da sua condição anterior de encarnado. Então, essa colocação que o André Luiz faz, ela não vale para essas situações. Agora, digamos que o espírito tem uma condição mediana. Com certeza, ele recupera um grau de lucidez. Se ele souber que desencarnou, conseguir estar desencarnado, ele recupera muito bem um grau razoável, digamos assim, de lucidez, mas ao mesmo tempo também ele tem uma percepção de tudo aquilo que ele deixou de fazer, né? Mas tudo bem, ele tendo essa percepção, ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai se preparar para uma outra. Mas ele deu passos importantes, porque se você consegue desencarnar com lucidez, sabendo aquilo que o lugar que você está, aquilo que precisa ser feito, é um bom sinal, é sempre um bom sinal. 2.4. Continuando as explicações diante das dúvidas do autor espiritual, Gúbio explica o problema de se deixar ser dominado por outras inteligências voltadas para o mal, o que se constitui uma das situações mais graves em regiões umbralinas, onde milhares de espíritos podem estar sob domínio de inteligências perversas. Esse, gente, é o ponto-chave desse livro. Por quê? Porque nós vamos ver o Gregório, que é um espírito dotado de grande inteligência, grande poder, que exerce um domínio sobre um monte de espíritos na região, naquela cidade espiritual onde eles vivem, naquele local lá, né? Então, esse tipo de domínio é uma coisa que vai ser, digamos assim, como é que a gente pode falar? Vai ser muito citado, muito trabalhado nesse livro. E aí a espiritualidade vai trabalhar para desmontar essa estrutura, porque muitos dos espíritos que se deixam dominar por isso, eles são meio que peões do jogo, vamos assim dizer. No jogo de xadrez, eles são os peões ali. Apesar que o peão no jogo de xadrez, no final do jogo, ele é fortíssimo, né? Isso é para quem gosta de xadrez, né? O peão não vale nada no começo da partida. Veja, o peão no começo de uma partida de xadrez não vale absolutamente nada. Ele complica. Ele é bucha de canhão, mas ele serve para montar a estrutura, é claro. Óbvio. Eu estou falando assim de uma maneira mais grosseira em relação ao xadrez, mas bom, eu gosto muito de xadrez, né? Mas o peão no final do jogo, ele é quase um rei, digamos assim. Um peão ganha o teu jogo, dependendo da posição que ele está. Todas as pedras do xadrez. Não são, mas de acordo, mas aí está um ensinamento importante. No início do jogo ele é menos importante, no final do jogo ele é muito importante, né? O rei no início do jogo é alguém que tem que ser protegido. Você não pode deixar ninguém chegar perto do rei no início do jogo. No final do jogo, o rei assume a sua condição de rei. Porque ele pode, se for só um jogo de rei e peão, por exemplo, que não tiver uma dama ou uma torre, o rei é soberano. Ele impõe toda a parte de estratégia do jogo é dominada pelo rei no final do jogo. Então, os nossos papéis eles meio que se alternam diante de como o quadro muda da vida. Mas a nossa essência não pode mudar, né? A nossa essência deve ser sempre a mesma. E essas dificuldades que esses espíritos passam ao serem dominados é porque eles não foram vigilantes, é porque eles não aprenderam, é porque eles ficaram presos, não exerceram sua vontade. Ele vai trabalhar muito isso, questão da vontade, Eu vi exercício da vontade.
um documentário sobre uma seita que ela começou na Alemanha pós-guerra. Um cara que era soldado, ele começou a pregar lá na Alemanha, ele montou uma religião, ele falava coisas, as pessoas começaram a seguir a ele, só que aí o governo alemão começou a ficar de olho, começou a perseguir, ele foi pulando de país em país, chegou no Chile. E o pessoal veio junto com ele, formou um lugar lá. Só que aí no começo ele era só um pastor, depois do pastor ele virou emissário de Deus, depois ele virou o próprio Cristo. Quase ninguém questionava. Os poucos que questionaram, e ele começou a ter atitudes que todo mundo, esses caras começam, né? Aqueles que eram questionadores, eles apanhavam ou sofriam uma certa pressão da comunidade Eram para expulsos, não né? falar. Não expulsava não, botava mesmo no lugar lá, preso. Ou então era dominada, a comunidade parava de falar com ele, então ele acabava. E aí mesmo ele demonstrando atitude violenta com aquelas pessoas, ele pegava as meninas, né? Tinha muitas meninas, né? Aí ele separava as meninas, as crianças dos pais, e aí ele fazia uso das meninas, dos meninos. E mesmo vendo errado, era um ou outro que questionava. Isso é um Acho que é mais ou troço menos isso. impressionante, né? Acho que Não é diferente disso aqui, né? tá vendo que tá errado, mas você E a acaba gente não. vê muitos casos assim. Nos Estados Unidos tem demais. É. E Várias essa seita seitas que se ainda existe, formam, não se. O cara já mas morreu. existe ainda. Aqui também, né? A gente coloca aqui que eu coloco é na Terra, né? Aqui também temos inúmeros exemplos de grupos e mesmo sociedades inteiras que se deixaram dominar por mentes poderosas e perversas. Portanto, aí no caso esse exemplo da É. Valéria se enquadra aqui o nazismo, por exemplo, vários assim num sentido mais amplo, mas várias sociedades, né, caíram nessas armadilhas. Portanto, isso não é exclusividade de espíritos encarnados, mas observemos que Gúbio chama a atenção para o fato de que, ao abrirmos mão do exercício da vontade, da disciplina e do discernimento, abrimos campo para esse tipo de domínio. Isso pode ocorrer envolvendo qualquer área da atividade humana, mas aqui nos interessa em especial a questão comportamental em relação aos aspectos religiosos, filosóficos e espirituais, né? Nosso foco aqui é mais nesse aspecto, mas em qualquer área humana você tem indivíduos que vão querer dominar, exercer o poder, mas eles têm uma capacidade de convencimento, mas não é só a capacidade deles de convencimento, é também digamos assim, a acomodação daquelas pessoas em não reagir àquela. Quer dizer, não é bem, vejam, não é bem não reagir. Inicialmente, o que acontece é que aquelas pessoas colocam as suas expectativas naquele salvador, entre aspas. Depois que aquele salvador começa a cometer os erros mais assim explícitos, as pessoas começam a fazer uma dissonância cognitiva, que é você começar a justificar o injustificável, para que a tua crença não seja afetada. Por exemplo, é muito difícil, gente. Isso aqui a gente entra numa questão psicológica, que obviamente é uma área que eu gosto, mas ainda tem que estudar muito sobre isso ainda. Mas que a princípio funcionaria mais, assim, a grosso modo, funcionaria mais ou menos assim. Imagina que você acredita fortemente no princípio, tá? Vamos botar assim, não quero nem falar em política, não precisa ficar, acaba dando confusão. Assim, por exemplo, vamos no campo da ciência. Vamos botar assim no campo da ciência, que aí é mais neutro. Quando Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, ele desenvolve a teoria da relatividade em 1905. Ele trabalha a ideia do quantum. Só que a ideia do quantum, ela já tinha sido trabalhada por Max Planck no século XIX, que era um grande cientista alemão, muito respeitado, um físico muito, muito respeitado. Só que assim, o que acontece? A ideia do quantum, ela quebrava, é a mesma ideia que vai dizer para a gente que a luz não é só uma onda, ela pode ser uma partícula, um fóton. Dependendo do experimento que você faz, ela é uma onda, dependendo do experimento, ela é uma partícula. Mas pera lá, mas partícula e onda são coisas diferentes. Como é que pode ser um e outro ao mesmo tempo? Esse é uma
é uma das grandes dificuldades de se compreender a mecânica quântica, por isso a filosofia da mecânica quântica ela é muito difícil e geralmente as pessoas não tentam lidar só com a parte matemática dela e não com a parte filosófica da mecânica quântica, porque ela quebra os paradigmas antigos. Ora, para Max Planck, qual era o paradigma? Era o paradigma newtoniano de uma continuidade, então tinha que sempre ser uma onda. Você não podia ter um pacote de onda, um pacote de luz, dois pacotes de luz, três pacotes de luz, sempre em números inteiros, tá? Para ele, teria que ser 1,1, 1,2, 1,21, 1,34. E a teoria que ele estava descobrindo pela emissão de calor do corpo negro, né, que era um experimento que eles faziam naquela época, mostrava que não, que esses pacotes eram em números inteiros. O quantum pulava de 1 para 2, de 2 para 3, mas a natureza não pode se comportar dessa forma. Olha só o paradigma newtoniano impedindo ele de seguir em frente. E o Max Planck para aí. Ele não consegue, mas ele já estava com uns quase 80 anos, 70 e poucos anos. Ele não consegue mais avançar, porque ele não aceita dissonância cognitiva. O experimento está mostrando para ele, olha, é assim. Ele não, mas ele se fechava. Einstein continua a partir daí, só que Einstein era novo, Einstein estava com 20 e poucos anos. Então, ele quando desenvolve a teoria da relatividade, ele não tinha ele não estava, primeiro que ele tinha propriamente dele uma liberdade de pensamento muito grande, mas ele também teve os seus apegos presos a paradigmas. Tipo, vou dar um exemplo para vocês. E o Einstein rompe esse processo, criando a teoria da relatividade que Planck não conseguiu. Planck nem os outros cientistas da época conseguiram levar à frente porque estavam presos a um paradigma. Quando Hubble descobre a expansão do universo, Einstein não aceita, porque ele entendia que o universo tinha que ser uma coisa estável, não podia ter expansão do universo, não podia ter uma dilatação do espaço. E olha que ele foi longe pra caramba nas ideias dele, nas concepções dele. Mas ele teve isso como um paradigma. Não, o universo não pode estar em expansão. Ele descobriu a equação da expansão do universo. Sabe o que ele fez para poder não aceitar aquilo? Criou uma chamada constante cosmológica, que era uma constante que ele colocava para ajustar a equação e mostrar que era um erro da equação. Ou seja, a equação estava mostrando para ele o resultado, mas ele não aceitava. Ele falou que mais à frente, quando realmente ficou provada a expansão do universo, Einstein disse que foi a maior burrice da vida dele. Foi o maior erro que ele cometeu como cientista foi criar a constante cosmológica se opondo ao que os dados mostravam. Por que eu trouxe esse exemplo? Cometeu o mesmo erro que o outro. Exatamente, porque tanto Planck quanto Einstein fizeram dissonância cognitiva que a gente usa o tempo todo, como um mecanismo para proteger as nossas crenças. Quando eu falo crenças, a gente geralmente associa a crença religiosa, mas a crença política, a crença científica, a crença filosófica, crença social, em todos os sentidos. Ora, essas pessoas, uma vez estabelecidas suas crenças, de acreditarem que esse indivíduo é o salvador, o cara que se propõe, os erros dele começam a ser maquiados. Você começa, não, mas espera, ele fez isso, mas olha, ele fez isso por causa disso aqui. Não, ele fez isso assim, por causa disso assim, assim, assado. Isso chama-se dissonância cognitiva. Você começa a encontrar explicação para o inexplicável. Não tem lógica, mas a pessoa ela se fecha numa interpretação e é o que acontece com esses espíritos. Só que eles falam assim, mas isso é muito abstrato. Não, gente, isso é importante entender, porque muito do que esses espíritos aceitam desses líderes em regiões umbralinas é dissonância cognitiva. Eles estão vendo que aquilo está errado, mas eles já acreditaram nele como um líder. E eles não podem, se eles negarem essa liderança, eles estão negando a sua própria crença. Abrir mão de nossas crenças enraizadas é muito difícil. Então, É muito difícil. Não está sujeito ao nosso cérebro encarnado. Não, Está dentro desencarnar da nossa natureza. Por isso que é importante, por exemplo, eu não aceitava a reencarnação, discutia com a minha avó. Minha avó era racionalista cristã, né? E ela falava de reencarnação, eu não aceitava, eu tinha 12 anos católico, 12 anos de idade católico, não, tá errado, não pode, não pode, não pode. Era óbvio que era lógico, a reencarnação era uma coisa somente lógica, né? Só que quebrava o meu paradigma de que eu acreditava. Aí foi preciso um tempo para que eu conseguisse. Eu tive que deixar a primeira a religião católica, ficar um tempo sem nada, depois eu consegui pensar nisso.
E aí entender a lógica do processo. Então, isso é doloroso, gente. Abrir mão das suas convicções para abraçar uma nova convicção e compreender a realidade é mais doloroso do que a gente pensa. Muito doloroso. Tá? Você sabe quando eu vi na reencarnação, foi o Manute, aquele jornalista. Ah, sim, é. Mas por que a gente, se Deus é tão bom, né? Por que a gente, ele falou assim, eu, por exemplo, nasci, acho que sou normal, natural, e aquele infeliz lá que, porra, nasceu com a cabeça ruim, o outro que é paraplégico, por que Deus, se é tão bom, permitiu que eu tivesse esse corpo e aquele lá? Eu comecei E é um processo difícil, essa ruptura é mais difícil que a gente imagina. Porque é isso que a gente chama de mudança de paradigma, né? Você sai de uma coisa que te ensinaram, que te doutrinaram naquilo ali, ou que você mesmo aceitou como verdade absoluta, e você agora precisa aceitar uma nova verdade. Isso é difícil pra caramba. E eu era ateu, graças a Deus. Gente, 2,5 para a gente finalizar então hoje aqui. Devemos considerar ainda a questão de sintonia, que se estabelece com entidades menos esclarecidas. Isso poderia ser prevenido ao seguirmos um caminho correto que nos é ofertado por espíritos superiores e pelas revelações espirituais. Mas seguir esse caminho exige disciplina e vontade. Às vezes, o problema não é ter compreendido o certo a fazer, mas a aplicação do esforço e da vontade necessários para implementá-lo. Eu tive isso na casa espírita o tempo todo, gente. Muitas pessoas que chegam compreendem, não vou dizer que vai compreender em profundidade, mas compreendem até certo ponto as verdades que são colocadas pela doutrina espírita, mas a pessoa está disposta a ter que seguir o caminho que a doutrina espírita, que o evangelho coloca para a gente, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, assim, aprender não é tão difícil. Agora, que você pode ter vencido a primeira etapa, ou seja, quebrar o paradigma. Você quebrou o paradigma, beleza. Aceita a reencarnação, aceita a presença de guias espirituais, aceita a mediunidade, mas eu estou disposto agora a fazer o esforço necessário para que meu comportamento seja compatível com aquilo que eu acredito. Aí agora entra no segundo problema, né? Então, por isso que a gente fala, às vezes o problema não é ter compreendido o certo a fazer, mas a aplicação do esforço e da vontade necessários para implementá-los. Bom, continuando aqui. A fraqueza psíquica diante dessa situação favorece essa ocorrência que tanto surpreende André Luiz. Mas Gubbio continua agora trazendo a questão para o espírito reencarnado e o problema de sintonia e da fixação mental. Estabelecemos, é claro, um padrão mental relativamente constante, que podemos chamar, utilizando aqui um conceito trazido na obra Ação e Reação de André Luiz, de tema central. O tema central, gente, é um padrão dominante do pensamento em determinado momento da vida. Indica aquilo que desejamos, nossos objetivos, nossas opiniões. Vejam, dá uma paradinha rápida aqui. Tema central aparece no livro Ação e Reação, no momento, quem trata de tema central, inclusive, quem traz essa abordagem são os obsessores daquele fazendeiro, do Antônio. E eles começam a trabalhar, potencializar, quer dizer, eles encontram a brecha no tema central dele. Qual era o tema central dele? O apego ao dinheiro que ele guardava, ele guardava ouro na fazenda e tal. Trabalhando esse tema central que era predominante na mente dele, é que eles encontram formas de avançar no processo obsessivo. Se vocês lerem o Ação e Reação, é fantástico aquele livro. Vai aparecer isso aqui. O que é o tema central para nós, no sentido menos crítico, assim, menos radical? É aquele pensamento que se torna dominante. Vejam, nós temos muitas flutuações de nosso pensamento. Às vezes, a opinião a respeito de um ponto, a gente uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro. Aí você lê um livro, pera lá, mas isso aqui que eu pensei não é bem assim. Aí depois de repente você vê um cara no YouTube, aí ele dá uma outra explicação, você fala, não, isso... Aí o que eu costumo dizer? Nesse caso, você não tem um tema central para aquele ponto ali. Ele está flutuando ainda. Então, você não pode dizer que ali há um comportamento no sentido de pensamento. E a gente define comportamento, pensamento, palavra, atitude. Mas o pensamento só é um comportamento quando ele se torna um tema central.
Ou seja, quando ele se estabiliza, quando você tem já uma posição firme. Essas pessoas que seguem esse líder, esse salvador, ali elas já estabeleceram o tema central delas. Aquele indivíduo ali, ele tem a revelação da verdade. No momento que eu fiz isso, isso se torna dominante, esse é o tema central. Quebrar esse tema central é complicado, é a quebra do paradigma que a gente falou, né? Então não é fácil fazer isso, é mais difícil do que nós imaginamos, quando a gente estabiliza. Enquanto ele está em flutuação, ele pode ir para um lado ou para o outro. Ainda não é um comportamento, não dá para te falar ali que tem um comportamento naquele aspecto do pensamento. Não há um tema central definido, mas ele se define ao longo do tempo. A gente tende a definir esse tema central, tá? Só que às vezes o nosso tema central é um desastre completo, né? Ele é um padrão dominante do pensamento em determinado momento da vida, indica aquilo que desejamos, nossos objetivos, nossas opiniões. Um ponto levantado pelo instrutor é o da autopiedade e autocomiseração. O autor espiritual escreve: o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Então, se alguém que sofre, seja por fatores kármicos, seja por dor e evolução, seja pelo emergir da sombra que traz um psiquismo de profundidade, pode mergulhar em processos introspectivos e de tristeza. Até aí não há problema se isso leva ao despertar de soluções e novos comportamentos. Mas se essa tristeza se fortalece como autopiedade, cultivo de pessimismo e desânimo, esse enfraquecimento da vontade favorece muito tipo de domínio de entidades enfermas, aí no caso das entidades perversas, né? Estejamos nós encarnados ou desencarnados. O que a gente quer dizer com isso, gente? Você tem 3 formas básicas de sofrimento. Os fatores de dor inerentes ao nosso planeta. Então, são os elementos de dor e evolução, por ser um mundo de provas e expiações. Segundo, os fatores de influência espiritual inferiores. Terceiro, os fatores que... Esse fator de dor e evolução eu colocaria junto com os fatores kármicos também, que às vezes nos afetam. Mas os fatores de influência espiritual e as sombras que vêm do psiquismo de profundidade. Isso muitas vezes nos traz o quê? Tristeza, desânimo, incapacidade de seguirmos em frente. Até aí nenhum problema, gente. Ficar triste ou ficar paralisado num dado momento é como a gente falou naquela palestra das 4 estações, é o outono ou o inverno da alma. O problema é quando você começa... Isso é um momento de reflexão e de mudança que deve ser feito. E ele serve como aprendizado. Ele, por si só, não é um problema. A questão é quando você começa a cultivar esse estado como algo que merece ser regado, quando você precisa cuidar desse estado de autopiedade, de autocomiseração, e você vive num estado sempre de autocomiseração, sempre reclamando da vida, sempre falando das coisas ruins, sempre com aquela visão pessimista das coisas, e cultivando uma autopiedade, uma autocomiseração. Esse é um dos piores estados do espírito. E ele é, na verdade, um elemento que favorece demais. Aí ele fala em saúde física aqui, mas a gente pode falar, inclusive, também em vibriões, em formas psíquicas de contaminação, que vêm de formas mentais, influência de espíritos inferiores que a gente atrai para uma pessoa que só pensa negativamente. Ela só cultiva a dor, cultiva o sofrimento, vê isso como uma virtude, entre aspas. Ela acaba sendo um imã para atrair esse tipo. Eu sofro, a vida é difícil, a vida é ruim demais para mim, a vida é muito injusta. A vida é injusta nada, né? A vida tem que ser, é o que é, ué. E a gente é que tem que superar ela. O aprendizado está aí para isso, né? Mas isso é a matéria-prima que esses obsessores usam muitas vezes para conseguir arrebanhar grandes multidões, porque eles oferecem uma solução fácil para aqueles problemas. Nós vimos aí acontecer direto isso em muitas igrejas. Oferecem soluções fáceis para esses problemas. Enquanto que, na verdade, o Espiritismo diz assim: meu filho, você vai ter que lutar contra essas dificuldades. Não tem Salvador do lado de fora para te ajudar. Você vai ter que lutar contra as suas adversidades. O que eu falo, o marketing é péssimo do Espiritismo, entendeu?
O camarada chega na igreja e recebe, ela, toma teu passaporte, meu filho, vai pro céu, chega aqui uma carteira de trabalho. Foi Santa Teresa. O inimigo, Jesus, você tem que ter amigos. o inimigo Chama é o como outro, se no diz, espiritismo o é inimigo cruz. somos nós mesmos. Não é mesmo? Bom, gente, nós vamos então encerrar por hoje aqui, né? E semana que vem a gente continua nessa apostila.